Quem foi Oséias, né, no Antigo Testamento? Um grande profeta, um grande homem de Deus. Ele é considerado um dos profetas menores, o primeiro dos profetas menores. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, depois vem Oséias, Malaquias. Mas por que é profeta menor? Porque os capítulos são menores. Não porque o Isaías não é melhor que ele, não. É porque, segundo os estudos bíblicos, foi definido, catalogado, ele é chamado de primeiro dos profetas menores. E Oséias, ele foi um profeta do reino do norte, Israel. Ele era filho de Beeri. No norte ele profetizou no reinado de Jeroboão, de Joás, e durante o reinado dos 4 reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. E ele foi influenciado por Amós, que era um profeta menor e contemporâneo de Isaías. Então, imagina, o livro, qual é o conteúdo do livro de Oséias? Adultério espiritual. Pastor, o que é isso? Imagina Deus chegar para você e falar assim, um homem, você vai casar com a prostituta. Vai no prostíbulo e casa com a prostituta. É pesado. Eu nunca tinha pregado sobre isso, Deus colocou isso assim. Porque na época que Oséias viveu, o povo estava no pecado. Ele era considerado, eu tanto estudei por essa Bíblia que eu ganhei de presente dos irmãos aqui, como a minha outra Bíblia já estava toda calejada. E ele era um profeta que tinha muita sede de Deus, Deus falava muito com ele. E ele pregava ao povo: gente, vamos nos consertar perante Deus. Vamos nos consertar, porque Deus é pesado. E aí a palavra de Deus fala que e é interessante notar que quando fala de adultério espiritual, Oséias simboliza Deus. E a esposa dele, Gomer, filha de Iblaim, simboliza Israel. O Estado estava em pecado. E ele apelou, gente, se consertem, porque Deus ama vocês. E é interessante notar que ele teve 3 filhos com o homem, filho de Iblaim. E cada nome dos filhos dele simbolizava uma situação que Israel estava vivendo. Ele teve um filho chamado Jezreel, que quer dizer Deus semeia. Lo, o homem, que era a moça, que fala assim, a desfavorecida, e o caçula, o rapaz, Lo a mim, não o meu povo. Então o que quer dizer? Vocês estão pecando, e os 3 filhos, cada um tem uma característica daquilo que o povo estava na presença de Deus fazendo de errado. Então era uma situação que, você imagina o que Oséias passou. Ele era um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, um homem que tinha intimidade fora do mundo. Deus falava com ele, e Deus falou para ele assim: vai no prostíbulo e você vai casar com uma prostituta. E ele viu, eu estava falando aqui, ele presenciou toda aquela situação. Meu Deus, mas o que quer dizer? O que Deus quer falar com a igreja nessa noite? Que apesar da situação ser pesada, você achar que aquilo é podre demais na sua vida, nós temos um Deus que restaura. Nós temos um Deus que conserta. Nós temos um Deus que, pela infinita graça e misericórdia, infinita providência, Ele não desiste. É uma situação muito chata. Você imagina, eu estava vendo, por exemplo, Oséias se casou com uma prostituta. Ezequiel teve a mulher, Deus falou: vou escolher uma mulher, não chora. Deus recolheu Ezequiel, a menina dos olhos dele, recolheu. Imagine situações que Deus coloca, mas é um propósito. E aqui no capítulo 2 fala: Deus vai ter um particular, vou te puxar para o deserto. Às vezes Deus coloca você numa situação que Ele quer ter um tete-a-tete contigo, quer ter intimidade contigo, Ele quer ter um encontro com você. Porque às vezes no meio ali da bagunça, no meio ali daquela situação ali, você tá ouvindo o seu coração. Você não está ouvindo o coração de Deus. E às vezes Deus tira você e vai levar você para uma situação. Ei, vem cá, vai para o deserto. Você pode ver que deserto, eu já preguei isso aqui, mas outros irmãos aqui não já pregaram. Deserto é escola de crente. Deserto é primário, primeiro grau, segundo grau, faculdade, pós-graduação, mestrado de crente. É no deserto que você é aprimorado,
É no deserto que você tem intimidade com Deus. É no deserto que você sente necessidade de buscar o papai. Porque você olha para um lado, olha para o outro. O que é deserto? Deserto. Você vai olhar para onde? Você vai olhar para Deus. Jesus ficou 40 dias no deserto. Foi lá tentado, mas ele deu um exemplo para nós. O povo de Deus ficou quantos anos no deserto? 40 anos. Vai ficar pouco tempo, mas desobedeceram. Deus permitiu o deserto para consertar, para entrar em Canaã. Porque Deus tirou a banda podre do povo. Tudo aquilo que estava ali impregnando, entendeu? Vou tirar. Foram 40 anos. O povo entrar em Canaã. Deserto. E foi no deserto que houve intimidade. E aí Deus tira você da situação, porque você quando está no meio da balbúrdia, da confusão, da festa, da bagunça, você não está ligado. E às vezes Deus quer ter um particular com você, e Ele quer tirar você de uma situação, e Ele te leva para o deserto. E no deserto ali você não tem como correr. Você vai para um lado, para o outro, deserto. Você vai falar, estou sozinho, estou com sede, estou com fome. Aí você se lembra que Deus existe. Você fala, Senhor, meu Deus. Até uma vez fala, meu Deus. Não acredita em Deus, passa a acreditar e fala, Deus me ajuda, Senhor, se tu existe, pelo amor, Senhor, manda a providência. É nessas horas que Deus começa a se manifestar.